Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos retomar, nós vamos relembrar os sentidos, isso mesmo, os 5 sentidos. Mas antes disso, vamos para os recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Corre lá para pegar. Sabe por que é importante ter o caderno em mãos? Você já estudou, você já trabalhou esse conteúdo comigo. Volta, você anotou tantas coisas sobre os 5 sentidos que vai lhe ajudar nesta aula. Então vamos lá? Quais são os objetivos? Relembrar como os estímulos ambientais são percebidos pelo organismo. No ambiente onde você se encontra. Eu nessa sala de aula estou recebendo muitos estímulos ambientais. A luz, o som, está um pouco frio. E aí na sua casa ou na escola, quais são os estímulos que você recebe? Além disso, relembrar as estruturas e o funcionamento dos 5 sentidos: tato, gustação, olfato, visão e audição. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Você reconhece esse lugar? Você já foi ao cinema? Então olhe muito bem essa imagem enquanto eu faço a leitura do texto. Você já foi ao cinema? Provavelmente sim. Se você não foi ao cinema, não existe um cinema na sua cidade, não tem problema. Imagine você em casa, sentado no sofá, sentada no sofá, assistindo a televisão. Hoje, as televisões estão tão grandes que parecem tela de cinema. É até mais legal porque você está na sua casa, com a sua família, comendo pipoquinha no seu sofá. Como podemos perceber o ambiente em que estamos? Então, por exemplo, imagine essa situação. Você foi com a sua família, com o seu irmãozão, com a madrinha, com o priminho, lá no cinema. A sala ainda está vazia, não começou a sessão, mas de repente enche a sala de pessoas. Apaga a luz, você está com pipoca e refrigerante na mão e começa o filme. Você viu a cena, ouviu o autor e os atores. Como você percebeu esse ambiente? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Pensou bem nessa situação? Começou aquele desenho, aquele filme de ação ou aquela comédia romântica. Os atores estão falando. Você ouviu. Os atores estão se deslocando na cena. Você viu. Você está comendo pipoca. Que gostosa. Tem gosto de manteiga. Olha o cheiro do chocolate que o seu priminho está comendo. Perceba como os estímulos do ambiente estão sendo captados pelos órgãos dos sentidos. Então, nós percebemos o ambiente que nós estamos. Você viu a cena, você ouviu os atores, sentiu o cheiro e o gosto do alimento. Então, não importa onde a gente esteja, na nossa casa, na escola, ou no cinema, nós percebemos o ambiente através dos nossos 5 sentidos. Então, o corpo humano é composto por esses 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e o tato. Cada um com o seu respectivo órgão, que eu mostro aqui na tela: o olho, o nariz,
a boca, mas consequentemente a língua, a orelha e a nossa pele. Por meio desses sentidos, conseguimos sentir o quê? O sabor da pipoca, o gostinho do refrigerante, o cheiro da sala de cinema, da flor lá no quintal, bem como observar e apalpar os objetos. Quando você entrou lá na sala de cinema, chegou atrasado, já estava tudo escuro, você foi devagarzinho tocando nas cadeiras para sentar na sua. Então você apalpou e sentiu os objetos. Além de tantas outras ações que nos ajudam a perceber o mundo ao nosso redor. Olha lá o rapaz, está vendo um filme de terror. Ele levou um susto, ele viu a cena. Ele está comendo pipoca, está sentindo a textura da pipoca. Está quente, o gosto. Então percebam como uma situação tão simples como ir ao cinema está relacionado com os 5 sentidos. Então, os sentidos fazem parte do nosso sistema sensorial, que é responsável por enviar as informações obtidas do ambiente para o nosso sistema nervoso central, que por sua vez vai analisar, vai processar essas informações. E aí você vai sentir o gosto, ouvir as pessoas, ver os objetos e assim por diante. Então, está super relacionado esse sistema sensorial com o nosso sistema nervoso periférico e central. Essas capacidades, então, estão relacionadas com os órgãos ou partes do corpo humano. Então, o sentido está associado a um órgão ou uma parte do nosso corpo, mais de uma parte. Então, por exemplo, os olhos, o nariz, a boca e, consequentemente, a língua, os ouvidos e as mãos, no caso da pele, estão associados aos sentidos e correspondem às percepções dos homens no mundo. Então, nós sentimos, nós vivenciamos o ambiente através desses sentidos. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Tudo o que sentimos e percebemos é controlado e interpretado por um conjunto de órgãos. O encéfalo, juntamente com a medula espinal e os nervos. Então, estamos falando dos órgãos dos sentidos, sistema sensorial, mais encéfalo com a medula espinal, sistema nervoso central e nervos, juntamente com os gânglios, sistema nervoso periférico. Os dois trabalham juntos para sentirmos e percebermos o ambiente. Relacione o sentido ao órgão responsável por sua percepção. Então vamos ver a primeira coluna. De A até E, nós temos órgãos: orelhas, língua, pele, olhos e nariz. Na segunda coluna, nós temos o sentido. Então, qual é o órgão responsável para esse sentido? Do tato, do paladar, da visão, do olfato e da audição. Você vai relacionar, eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Retornamos. E aí? Essa atividade foi fácil? Foi difícil? Se você estava com o seu caderno em mãos e voltou algumas páginas, eu me lembro muito bem, porque eu tenho uma boa memória. Quando nós iniciamos os assuntos sobre sentidos, nós construímos um mapa conceitual com todos os sentidos e os seus respectivos órgãos. Se você foi espertinho, foi espertinha, você usou para responder essa atividade. Mas se não usou, você também consegue, porque você prestou atenção. Então, vamos dar uma olhada? Resposta. Então, letra C. A pele é responsável pelo tato. Nós sentimos na pele a pressão, alguém nos tocando, frio, calor. B. Língua, paladar, sentir os gostos. Doce, salgado, amargo, azedo. E o quinto sabor, umami, saboroso. Letra D para a visão. Claro, os olhos. Letra E para o olfato, o nosso nariz. E por último, letra A, as orelhas estão associadas à audição. Então, os olhos são os órgãos responsáveis pelos sentidos da visão, uma vez que eles, os nossos olhos, vão visualizar o objeto. Eu estou vendo você, ou seja, o meu órgão, olho, está trabalhando para o sentido visão e vai mandar essa mensagem para o cérebro que faz a decodificação e vai interpretar. Lembrando que nos olhos nós temos células super importantes, receptores que vão pegar essas informações, mandar para o sistema nervoso periférico até chegar ao nosso cérebro, sistema nervoso central, e vai ter toda essa interpretação das informações. Já o nariz é o órgão responsável pelo sentido do olfato. Sentir o cheiro, ou seja, a propriedade de sentir o cheiro. Uma comida gostosa que a avó está fazendo, as flores que a namorada ganhou do namorado, mas também o odor das coisas. Por exemplo, se alguém soltou um pum, a gente acaba sentindo cheiros bons e cheiros ruins. Dessa maneira, o nariz capta os odores, porque também nós temos células especiais no interior do nosso nariz e envia essa mensagem, essa informação dos nervos, sistema nervoso periférico, até o nosso cérebro, sistema nervoso central. Vai processar essas informações e aí a gente vai reconhecer esses cheiros. E a língua? Ela é responsável pelo quê? Claro, pelo sentido do paladar ou da gustação, uma vez que capta e distingue o sabor dos alimentos. Então, tudo o que nós comemos, nós ingerimos pela boca e vai ter contato com a nossa língua, que nós temos estruturas, as papilas gustativas, e nós vamos sentir o gosto dos alimentos. Lembram? 5 sentidos, 5 gostos também. O doce, o amargo, o azedo e o salgado, que são os mais comuns. E nós temos o quinto sabor, o umami, que significa saboroso, que realça os demais 4 sabores. Assim, as papilas gustativas vão decodificar o sabor, vai enviar pelo sistema nervoso periférico até chegar no sistema nervoso central, ou seja, a informação chega até o nosso cérebro. Percebeu como os sentidos estão associados ao nosso sistema nervoso? Então, sempre essa informação vai ser levada, carregada pelo sistema nervoso periférico, pelos nossos nervos, até chegar ao nosso cérebro. A importância desses 2 sistemas trabalhando em conjunto, o sensorial e o nervoso. E nós temos os ouvidos. São os órgãos responsáveis pela audição, isso mesmo. Você está me ouvindo aí do outro lado? Claro, o seu órgão ouvido está funcionando muito bem, na medida em que detectam os sons, ruídos ou barulhos do exterior e enviam essas mensagens para o nosso cérebro que as interpreta. Lembra? A onda sonora vai viajar, vai entrar pelo seu pavilhão auditivo e vai encontrar uma barreira mecânica,
o tímpano. O tímpano vai vibrar, nós temos 3 ossinhos do lado dele, martelo, bigorna e estribo, que também vão vibrar. Consequentemente, vibra a cóclea, que é cheia de líquido. No seu interior, nós temos células que vão vibrar e vão levar essa informação do sistema nervoso periférico para o nosso sistema nervoso central. E assim, nós compreendemos e reconhecemos os sons. E por último, o 5º sentido, o tato. É caracterizado pela sensação do toque e por isso está relacionado com o contato com a nossa pele. Então o tato não é só nas mãos. Claro que se eu toco essa televisão, ela pode estar mais quente. Um cubo de gelo, ele está gelado. Alguém bateu aqui no meu ombro, eu viro, oi, tudo bom? Então, provavelmente, a gente sempre pensa tato na mão, mas é a nossa pele como um todo. Então, é através dos neurônios sensoriais que são responsáveis por enviar essas informações, essas mensagens até o nosso cérebro e vai decodificar. Já foi comprovado que pessoas que sofrem com alguma deficiência relacionada ao sistema sensorial acabam desenvolvendo e aguçando mais outros sentidos. Como assim, Fabiana? Nós temos os 5 sentidos. Algumas pessoas, por alguma situação, perdem esse sentido. E um outro fica mais aguçado, fica mais forte. É isso aí. Por exemplo, um cego, ele acabou perdendo a visão. Então, o sentido visão não vai estar mais funcionando no corpo dele. Porém, ele vai desenvolver a capacidade de ouvir, ele vai aguçar esse sentido da audição e até mesmo de tatear, porque ele vai fazer a leitura do braille, ele vai tocar com as pontas dos seus dedos os relevos e fazer a leitura. Olha que interessante! E nós temos uma segunda atividade relacionada a isso. Você acha que ser cego ou ter baixa visão é algo limitante? A gente viu agora há pouco sobre isso. Sim ou não? E você vai dizer o porquê. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. A resposta para essa atividade ela é muito pessoal, mas vamos dar uma olhadinha? Então nós temos uma pessoa que é cega, ela pode ter nascido, ou seja, congênita, ou durante a sua vida perdeu a visão. Ou ela tem uma baixa visão, ela pode ver sombras,
vultos, mas não enxerga como uma pessoa que tem a visão normal. Será que o fato dela ser cega, não enxergar nada ou ter uma baixa visão vai limitar a sua vida, as suas ações diárias? Sim ou não? Acho que não. Ainda que existam limitações, pessoas cegas ou com visão reduzida têm condições, bem como direitos de serem inseridas na sociedade. Então essas pessoas apresentam dispositivos, equipamentos que vão auxiliar na sua vida. A gente viu que quando um sentido é perdido, os outros ficam aguçados. Então essa pessoa cega pode ter o braille para fazer a leitura, então ela vai ler, ela vai estudar. Nós temos a bengala, nós temos equipamentos, nós temos os pisos elevados, onde essa pessoa pode se deslocar com facilidade. Então não é um fator limitante. Ela pode sim participar porque tem direitos. E o que vimos na aula? Nós relembramos os 5 sentidos. Falamos sobre eles, vimos os seus respectivos órgãos e como eles funcionam. Nessa aula, nós relembramos sobre os sentidos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!